Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, chegamos ao fim da nossa saga sobre as revoltas do período regencial. Já falamos sobre a cabanagem, sobre a balaiada, sobre a revolta dos malês, sobre a sabinada e hoje vamos falar daquela que é considerada pelos historiadores a principal revolta do período regencial. Ela aconteceu no Rio Grande do Sul e é conhecida como Revolução Farroupilha. Mas antes, vamos lembrar do contexto da época. Em 1831, o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, ele abdicou ao trono. Depois de uma série de problemas durante o seu governo, ele abdica o trono em favor do seu filho, Pedro, que tinha apenas 5 anos. Obviamente que o Pedrinho não poderia governar o país com 5 anos de idade. Foi criado, então, o período regencial. Entre 1831 e 1840, o Brasil ele passa a ser governado por regentes. Primeiro uma regência trina provisória, uma regência trina permanente e a regência trina virou regência una. Primeiro com o padre Feijó e depois com Araújo Lima. Foi nesse período, principalmente entre 1835 e 1845, que o nosso país passou por uma série de revoltas regionais. Essas revoltas, elas tinham como pano de fundo principalmente a disputa entre conservadores e liberais, que defendiam maior ou menor autonomia para as províncias, certo? Então, vamos falar da principal revolta desse período, a Revolução Farroupilha. Bora? Bom, pessoal, para começarmos nossa aula, vamos relembrar no mapa onde ocorreram as principais revoltas regenciais. Só lembrando, tá? Lógico que ocorreram outras revoltas no período, mas essas são as principais. A cabanagem no antigo Grão-Pará, entre 1835 e 1840, a balaiada no Maranhão, entre 1838 e 1841. Essas duas revoltas, tanto a cabanagem quanto a balaiada, elas são movimentos populares que tiveram uma ampla participação da população pobre. E o número de mortes foi gigantesco. Somando as duas revoltas, a gente chega a mais de 50 mil mortos. Na Bahia tivemos duas. Uma revolta de escravos islamizados, a Revolta dos Malês, em 1835, e a Sabinada, que foi um movimento de classe média. Não teve nem a participação da elite, nem a participação da população pobre. E o tema da nossa aula de hoje, que é justamente a Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha. Esse movimento ele é muito importante, inclusive eles conseguiram separar parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina do restante do país durante algum tempo, certo? Bom, a revolta aconteceu no Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845, tá? Então foram 10 anos aí de Guerra dos Farrapos. Lembrando que lá no Rio Grande do Sul eles têm um orgulho gigantesco desse movimento. Na data da Revolução Farroupilha, que marca o início da Revolução, há uma semana de comemorações no Rio Grande do Sul. O hino do Rio Grande do Sul, né, foi criado ali no contexto da Revolução Farroupilha. Então, entre os gaúchos, há um orgulho muito grande dessa revolução. O termo farrapo é uma controvérsia aqui, ó, né? A principal explicação seria em relação ao uniforme dos soldados da Farroupilha, dos guerreiros aí do Rio Grande do Sul. Eles utilizariam roupas esfarrapadas e por isso os farroupilhas. Eles acabaram mais tarde adotando esse nome. Tá? Então, o primeiro ponto de atenção aqui. O termo farrapo seria uma referência ao uniforme dos farroupilhas, né? Todo esfarrapado, roupa rasgada e tudo mais. Há outras explicações, tá? Por exemplo, seria uma referência aos sans-culottes da Revolução Francesa, né, que usavam calça comprida, enquanto os nobres utilizavam aquela bermuda até o joelho com uma meia esticada até o joelho também. Tá? Então poderia ser uma referência a isso, comparando os farroupilhas aos sans-culottes da Revolução Francesa. Outra explicação, os conservadores chamariam de forma pejorativa os farroupilhas por esse nome como uma forma de desdenhar deles, por exemplo, tá? Mas a explicação principal é essa. O termo farrapo seria uma referência ao uniforme esfarrapado dos farroupilhas. Bom, quem participou? Atenção agora. A Revolução Farroupilha é um movimento de elite. Então foram os grandes proprietários de terra do Rio Grande do Sul,
os chamados estancieiros, produtores de charque, que lideraram esse movimento. Então, enquanto a cabanagem, a balaiada foram movimentos populares, a farroupilha é um movimento de grandes proprietários de terra, que estavam descontentes com a forma que o governo federal, que o governo regencial, administrava a região, certo? Eles estavam meio incomodados com a falta de atenção, por exemplo, tá? Bom, vai aparecer no vestibular assim, ó. Quais foram os motivos da Revolução Farroupilha? O que levou os fazendeiros da região a se voltarem contra o governo regencial? O principal motivo que vai aparecer no vestibular está ali na primeira bolinha: altos impostos sobre o charque. Ora, qual que era o principal produto do Rio Grande do Sul? Era o charque. Para quem não sabe, né, pessoal, o charque é a carne de vaca, por exemplo. Você acrescenta o sal e deixa no sol, vai desidratar e isso preserva a carne. Então esse era o grande produto, mas tinha couro, tinha outros produtos também da região. E o governo ele passa a cobrar pesados impostos sobre esse produto. E o charque que vinha do Uruguai e da Argentina, o governo cobrava baixos impostos. Ou seja, os gaúchos estavam descontentes, motivo principal, com a política de impostos em relação ao seu principal produto, que era o charque. Lembrando que eles forneciam charque para o Brasil inteiro, principalmente para a alimentação dos escravos. Outro fator que incomodava muito era em relação à autonomia. Lembra? Então você tem no Brasil inteiro, na época, nas províncias e no governo central, disputa entre conservadores e liberais. Os conservadores defendiam um governo mais centralizado no Rio de Janeiro. Os liberais defendiam maior autonomia para as províncias. E lá no Rio Grande do Sul não era diferente. Você tem conservadores e liberais. Os liberais da região queriam maior autonomia para a província do Rio Grande do Sul. Aí detalhe importante: quem escolhia os presidentes de província era o governo central, era o governo regencial. E isso incomodava demais os gaúchos, que queriam inclusive escolher o seu presidente de província. Tudo bem, pessoal? Então está aqui a nossa introdução. O termo farrapo seria uma referência ao uniforme dos farroupilhas. Quem participou do movimento foram os grandes proprietários de terra da região, produtores de charque. Por que eles ficaram revoltados? Estavam descontentes com a política de impostos, principalmente sobre o principal produto, o charque. Altos impostos sobre o charque, enquanto o governo cobrava baratinho daquele que vinha da Argentina e do Uruguai, prejudicando os fazendeiros gaúchos. E eles também queriam maior autonomia para a província, escolher o seu próprio presidente de província. O Rio Grande do Sul, atenção a isso, ele sempre foi palco de disputa entre portugueses e espanhóis. Porque ali a gente tem o Uruguai do lado, lembrando, o Uruguai já pertenceu ao Brasil na época de Dom João, quando a família real portuguesa estava aqui no Brasil. O Uruguai foi anexado ao território brasileiro, chamado de província Cisplatina. Aí houve uma guerra de independência, a Argentina envolvida. O fato é que os gaúchos lutaram, participaram, né, dessas guerras porque estavam nas fronteiras. Aí algumas coisas que incomodavam, por exemplo, os gaúchos principalmente lutavam nessas guerras para proteger a fronteira do Brasil, mas os comandantes militares eles eram enviados do Rio de Janeiro, por exemplo. Outra coisa, gerações e gerações de famílias gaúchas morreram lutando para defender as fronteiras do Brasil. E os gaúchos, eles consideravam que o governo não dava muita atenção às suas demandas, certo? A partir de 1821, de 1821, o governo ele vai aumentar os impostos, como eu disse agora há pouco, sobre o charque principalmente, mas erva mate, couro, sebo, graxa, produtos que os gaúchos produziam, destinados ao mercado interno. O charque principalmente para a alimentação dos escravos. Para quem nunca viu, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Olha só a produção de charque. Então você tem a carne, ela é estendida em espécies de varais, né? E fica no sol com sal. E o sal vai desidratando e a carne é preservada. Como você não tinha geladeira no período, era uma forma de preservar a carne. Certo? Bom, outra coisa importante, ó. O governo, como eu disse agora há pouco também, ele taxava com altos impostos o charque do Rio Grande do Sul e diminuía os impostos sobre o charque que vinha da Argentina e do Uruguai. Lembrando, quem controlava a política no país eram os políticos do Rio de Janeiro, de São Paulo. A produção do café começava a ganhar importância. Então a administração central estava concentrada no Rio de Janeiro. E eles não estavam interessados no preço do charque muito alto. Tá? Então, taxando ou deixando o produto importado do Uruguai e da Argentina mais barato era uma forma de controlar o preço do charque no território nacional. E os gaúchos estavam muito incomodados com isso. O governo aumentou os impostos sobre o seu charque, o charque produzido no Rio Grande do Sul, e
e permitia que o charque do Uruguai e da Argentina entrasse aqui mais barato. Isso estava incomodando demais. Outra coisa importante é que o Uruguai, quando ele conseguiu independência em relação ao Brasil, ele adotou uma república como forma de governo. E alguns gaúchos, alguns liberais do Rio Grande do Sul, eles gostaram do modelo que foi implantado, né? Principalmente o modelo que teoricamente foi baseado nas ideias de liberdade, igualdade da Revolução Francesa. Então essas ideias seduziam alguns gaúchos. Então parte daqueles que participaram da Revolução Farroupilha, eles tinham ideais republicanos. Lembrando que o Brasil nesse período era uma monarquia. Bom, pessoal, tá aqui o pacotão, ó. Rio Grande do Sul participou da defesa das fronteiras do Brasil e eles se sentiam desprestigiados com o governo. O governo vai lá e aumenta os impostos sobre seus principais produtos, incomodando demais os estancieiros gaúchos. E o charque que vinha do Uruguai e da Argentina recebia incentivos para entrar barato aqui. Cobrava caro pelo charque do Rio Grande do Sul, os impostos, e facilitava a entrada do charque do Uruguai e da Argentina. E o modelo implantado no Uruguai, uma república, isso inspirava alguns liberais do Rio Grande do Sul que passaram a defender também a implantação de uma república na região. Bom, em 1835 o descontentamento já era geral. Então, o estancieiro estava descontente, ou aqueles produtores de charque, né? Nem todos os estancieiros produziam charque, também estavam descontentes e alguns militares também. Várias reuniões começaram a acontecer em casas particulares. Nessas reuniões, uma figura vai se destacar. Esse cara aqui, ó. Bento Gonçalves. Esse, pessoal, é o grande personagem da Revolução Farroupilha. Esse é o grande personagem, o grande líder da Revolução Farroupilha. Ele vai ser o presidente da República Rio-Grandense. Tá? Então guarda esse personagem, olha só de novo a carinha dele. Esse é o Bento Gonçalves, principal personagem da Revolução Farroupilha. Bom, foi nomeado Antônio Rodrigues Fernandes Braga para presidente da província. Lembrando, quem nomeava os presidentes de província era o governo regencial. Então ele foi nomeado como presidente da província, só que o Bento Gonçalves apoiou essa nomeação. Aí veio uma besteira. No dia 22 de abril desse mesmo ano, o Braga ele fez um discurso, né, lá na Assembleia do Rio Grande do Sul, onde ele chamou os liberais de extremados, radicais, que queriam separar o Rio Grande do Sul para unir o Rio Grande do Sul ao Uruguai. Então, de novo, ó, Antônio Rodrigues Fernandes Braga, nomeado presidente da província, com apoio do Bento Gonçalves, um grande líder farroupilha, ele faz um discurso onde ele acusa os liberais da região de serem extremados. Eles querem separar o Rio Grande do Sul para uni-lo à República do Uruguai. Isso pegou muito mal, tá, pessoal, entre os farroupilhas, os liberais da região, que passaram a querer a cabeça, literalmente, do Braga, certo? No dia 18 de setembro de 1835, uma reunião onde estava presente a maioria dos líderes farroupilhas, entre eles o Bento Gonçalves, o Bento Manuel também, que a gente vai falar dele depois, decidiu-se que no dia 20 de setembro de 1835, Porto Alegre seria atacado. Então, no dia 18 de setembro de 1835, uma reunião com os principais líderes farroupilhas, eles decidiram que no dia 20 de setembro de 1835, Porto Alegre seria atacada. Essa, pessoal, ponto de atenção, é considerada a data do início da Revolução Farroupilha, 20 de setembro de 1835. Tanto que lá no Rio Grande do Sul eles comemoram o dia da Revolução nessa data, certo? Bom, no dia 19 de setembro de 1835, o Fernandes Braga ele foi alertado que havia um movimento. Esse aqui é o Fernandes Braga, dá uma olhada. Esse que governava, era o presidente do Rio Grande do Sul quando explodiu a Revolução Farroupilha. Aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar organizar uma resistência, mas ele não tinha apoio. Então essa tentativa de resistência fracassou. Aí ele fugiu para uma cidade grande, pessoal, ó, chamada Rio Grande, inclusive, que era a cidade mais populosa nesse período aí, tá? Então ele fugiu para a cidade de Rio Grande a bordo da escuna rio-grandense. Aí ele deixou a esposa, a família, as chaves do palácio, ou seja, fugiu só com a roupa do corpo e deixou tudo para trás, inclusive a esposa e a filha, né, a família inteira. Bom, quem passou a cuidar dele foi o cônsul norte-americano, certo? Passou a cuidar da família do Fernandes Braga enquanto ele fugiu para Rio Grande. No dia 21 de setembro de 1835, tropas lideradas por Bento Gonçalves dominaram Porto Alegre. Okay? Então, foi a capital da província ela foi conquistada. O resto da província pouco resistiu, ou seja, os farroupilhas tiveram até uma certa facilidade para conquistar a cidade.
Marciano Ribeiro assumiu a presidência e nomeou o Bento Gonçalves, lembra, o principal líder da Farroupilha, como o comandante da guarda, ou seja, o Bento Gonçalves seria o líder do exército Farroupilha. Vamos lá, pessoal. Então, ó, 19 de setembro, o Fernandes Braga, ele desconfia do que está acontecendo alguma coisa, tenta organizar uma resistência, não consegue. O que ele faz? Ele foge. No dia 21 de setembro, os farroupilhas, eles invadem Porto Alegre, com poucas resistências também no interior, principalmente na parte sul da província. Marciano Pereira assume a presidência e Bento Gonçalves é nomeado o chefe militar farroupilha, ou comandante da guarda. No dia 25 de setembro, atenção às datas, de 1835, Bento Gonçalves ele enviou uma carta ao padre Diogo Feijó. Quem era o Diogo Feijó? Ele era o regente do Brasil nesse período. Lembrando, a regência começou como regência trina, 3 regentes. Provisória primeiro e depois permanente. Pelo ato adicional de 1834, a regência trina passou a ser regência una, ou seja, um único regente governava o país. E nesse período era o padre Diogo Antônio Feijó que governava. Aí o que o Bento Gonçalves fez? Enviou uma carta para o padre Feijó, o regente do Brasil nesse período, para explicar o motivo da revolta, do levante. E ele pedia que fosse nomeado um novo presidente para a província do Rio Grande do Sul. Entenderam, pessoal? Então, eles derrubaram o Fernandes Braga, eles estavam descontentes com aquele discurso que ele fez, tá? Invadiram Porto Alegre, nomearam um novo presidente, os farroupilhas nomearam o Marciano Pereira, o Bento Gonçalves assumiu a guarda. E no dia 25 de setembro, ele, Bento Gonçalves, líder farroupilha, manda uma carta para o padre Diogo Feijó para explicar por que houve o levante e pedindo a nomeação de um novo presidente. Percebam que aqui não tem ideia de separação ainda. Afinal, o Bento Gonçalves está pedindo para o governo regencial nomear um novo presidente para a província do Rio Grande do Sul. Bom, no dia 23 de outubro de 1835, ó pessoal, dia do meu aniversário, 23 de outubro de 1835, quiserem mandar presentes, tá? Fernandes Braga, ele embarcou para o Rio de Janeiro. Aí lembra, ó, o Bento Gonçalves, ele mandou uma carta para o Feijó explicando os motivos. O Fernandes Braga vai chegar no Rio de Janeiro e vai contar uma outra história totalmente diferente. Obviamente, né? Que ele vai dar a versão dele para o levante que aconteceu no Rio Grande do Sul. O governo regencial ele vai nomear José de Araújo Ribeiro para a presidência da província. É esse cara aqui, ó. Esse é o José de Araújo Ribeiro. Ele vai ser nomeado como presidente da província, lembrando, os farroupilhas já tinham nomeado um outro presidente. Junto com esse novo presidente, vieram 11 brigas, briga é uma caravela de guerra, tá pessoal? Escunas, além de diversas canhoneiras, muitos soldados, sob o comando de John Pascoe Grenfell. Esse cara aqui, ele era um mercenário inglês, que já tinha lutado lá no Maranhão, por exemplo, na época da independência do Brasil. Então, o governo regencial nomeia um novo presidente, José de Araújo Ribeiro, e junto com esse novo presidente manda uma esquadra, ou seja, muitos soldados, muitas armas, sob um comando de um mercenário inglês. No dia 15 de janeiro de 1836, o Araújo ele tomou posse. Mas olha só, ele não vai tomar posse em Porto Alegre. Por quê? Porto Alegre estava ocupada pelos farroupilhas. Ele teve que tomar posse em uma outra cidade, a cidade de Rio Grande. Aí o que ele fez? Ele tomou posse em Rio Grande e mandou transferir toda a burocracia do governo da província para a cidade de Rio Grande. Os farrapos entenderam essa posse como uma declaração de guerra. Opa, peraí. Por que ele não quis tomar posse em Porto Alegre? Inclusive, o Bento Gonçalves teria convidado o Araújo Ribeiro para tomar posse em Porto Alegre. Ele não aceitou. Tomou posse na cidade de Rio Grande, lembrando, era a cidade mais populosa da época, e os farrapos entenderam isso como uma declaração de guerra. O novo presidente ele fechou a Assembleia Provincial e destituiu, tirou o Bento Gonçalves do comando da guarda. Clima de guerra chegando. No dia 15 de junho de 1836, sob o comando de Marques de Souza, com a ajuda de Bento Manuel, pessoal, atenção a esse cara aqui, ó, o Bento Manuel. O Bento Manuel ele fazia parte do movimento Farroupilha, então ele participou dos primeiros conflitos. Só que ele vai mudar de lado algumas vezes. Então, nesse momento aqui, o Bento Manuel ele vai apoiar o governo regencial contra os farroupilhas. Mais tarde, ele se volta de novo contra o governo regencial ao lado dos farroupilhas. Vou até mostrar a carinha dele aqui, ó. Cadê o Bento? Deixa eu achar o Bento Manuel. Esse é o Bento Manuel, pessoal. Lembrando, ó, que durante a Revolução Farroupilha ele mudou de lado algumas vezes, tá? Bom,
Forças do governo, com o apoio desse Bento Manuel, que era um estrategista militar bom, eles conseguiram retomar a cidade de Porto Alegre. Então, atenção, pessoal. O domínio dos Farroupilhas sobre Porto Alegre foi muito curto, tá? Então, eles perderam, houve uma traição na cidade, ou seja, libertaram alguns prisioneiros que ajudaram a retomar a cidade. O fato é que os Farroupilhas perderam a capital, perderam Porto Alegre, certo? Eles nunca mais conseguiram retomar a cidade. Por exemplo, fizeram um cerco liderado por Bento Gonçalves. Esse cerco durou de 1836 até 1840. Então, 1283 dias cercando a cidade de Porto Alegre. Os Farroupilhas, pessoal, eles eram muito bons no combate, na estratégia de guerrilha. Mas eles não tinham um aparato militar, por exemplo, para invadir uma cidade. Então eles cercaram Porto Alegre, mas sem sucesso, não conseguiram recuperar, tá? Os revoltosos, então, como eles não tinham Porto Alegre, eles escolheram uma outra cidade para ser a sede Farroupilha. Foi a cidade de Piratini. Então, esse nome vai ser importante, ó. É bom guardar, tá? Como eles perderam Porto Alegre, a cidade de Piratini passa a ser o quartel-general Farroupilha. No dia 9 de setembro de 1936, atenção agora, os farrapos liderados pelo general Neto, olha isso, eles derrotaram as tropas do coronel João da Silva Tavares, numa região conhecida como Arroio de Seival. É a Batalha de Seival, tá, pessoal? Nessa batalha, 180 mortos, 63 feridos e 100 prisioneiros, todos das tropas do governo regencial. Então, foi uma grande vitória do general Neto, do exército Farroupilha, sobre as forças do governo regencial. Essa vitória, pessoal, encheu de ânimo os Farroupilhas, né? Então derrotaram ali uma grande força do governo regencial. Lembrando, ó, a Batalha de Seival, general Neto, liderando as tropas farroupilhas, derrotaram as forças do governo regencial. No dia 11 de setembro de 1836, os farrapos proclamaram a República Rio-Grandense. Foi criado inclusive um hino nacional e uma bandeira. E a cidade de Piratini, que eu falei agora há pouco, passou a ser a capital da República Rio-Grandense. Pessoal, lembrando, ó, o hino que foi criado aí, quando foi proclamada a República Rio-Grandense, também conhecida como República Piratini, até hoje ele é cantado pelos gaúchos, certo? Então, 11 de setembro de 1836, os farrapos proclamaram a República Rio-Grandense, separando o Rio Grande do Sul do restante do país. No dia 6 de novembro de 1836, Bento Gonçalves, cadê o Bento? Tá aqui ele de novo. O Bento Gonçalves, pessoal, ele foi eleito presidente da República Rio-Grandense, ou República Piratini, no dia 6 de novembro de 1836. Detalhe importante, o Bento Gonçalves não estava presente na eleição. Ele participava do cerco à cidade de Porto Alegre. Mesmo assim, ele foi eleito. Quando ele ficou sabendo da eleição, ele tentou se deslocar até a cidade de Piratini, dando volta a Porto Alegre. O pessoal do governo ficou sabendo e eles conseguiram prender o Bento Gonçalves. Então, lembrando, ó, ele foi eleito presidente da nova República, República Rio-Grandense ou República Piratini, devido ao nome da cidade, porém, ele não conseguiu chegar até a cidade para tomar posse. Ele foi preso no caminho. Ele vai escapar depois, tá? No dia 5 de janeiro de 1837, o regente Feijó, então lembrando, o regente Feijó ainda é o regente do Brasil. Lembrando que ele vai renunciar em 1837 e dar lugar ao Araújo Lima. Ele vai nomear o brigadeiro Antero Brito como presidente da província do Rio Grande do Sul. Então, ó, vai trocar o presidente da província. Esse cara, pessoal, ele vai fazer só cagada. Por quê? Ele vai resolver perseguir os simpatizantes farroupilhas. Ao invés de tentar negociar, né, fazer acordos com os farroupilhas, não. Ele radicalizou o combate aos revoltosos, aos farroupilhas. Confiscou bens e tudo mais. Essa atuação do Antero Brito acabou ampliando o apoio aos farrapos. Ou seja, o Feijó ele escolhe um novo presidente para a província, o Antero Brito. Cadê o Brito? Ele está aqui, ó. Esse é o Antero Brito. Então o Feijó ele escolhe um novo presidente para a província e esse presidente, ao invés de tentar acordos com os farroupilhas, não, ele tenta radicalizar o combate, ou seja, endurecer o combate à revolução. O resultado foi a ampliação do apoio aos farroupilhas. No dia 23 de março de 1837, lembra do Bento Manuel? Ele tinha acabado de apoiar as tropas do governo. O Bento Manuel ele prendeu o Brito, que foi o presidente de província nomeado pelo regente Feijó. No dia 8 de abril, o general Neto, aquele que venceu a Batalha de Seival, ele conquistou Caçapava do Sul.
Essa cidade era um centro de reabastecimento imperial, então ali tinha muitas armas, muitos soldados também. Essa conquista ela deu um novo ânimo aos farrapos. No dia 10 de setembro de 1837, Bento Gonçalves ele vai fugir da prisão. Atenção, ele estava preso no Rio de Janeiro, primeiro, aí ele tentou fugir, mas um amigo dele ficou entalado, um companheiro dele ficou entalado por onde eles tentaram fugir e ele desistiu no Rio de Janeiro. Aí ele foi transferido para a Bahia. Lá na Bahia, com algum apoio, ele conseguiu escapar do forte onde ele estava preso. Ele escapa e volta para o Rio Grande do Sul. No dia 16 de dezembro, no dia 16 de dezembro de 1837, finalmente Bento Gonçalves, que já tinha sido eleito, lembra? Mas foi preso antes, ele toma posse como presidente da República Rio-Grandense. Nesse momento, pessoal, a gente pode considerar que era o auge da República Rio-Grandense. Então, eles dominavam praticamente toda a província, principalmente o centro-sul. Lembrando, a cidade de Porto Alegre, a cidade de Rio Grande, elas não foram tomadas. E eles conseguiram, por exemplo, estruturar os serviços básicos, tinha até correio, política externa, política fiscal, ou seja, cobrança de impostos dos farroupilhas. Organizaram o governo. Então, de novo, o Bento Gonçalves ele foge da prisão na Bahia, ele consegue retornar para o Rio Grande do Sul. Dizem que ele passou pelo Paraguai, pela Argentina, para conseguir entrar no Rio Grande do Sul. Ele assume a presidência da província, onde ela tem o seu auge administrativo. No dia 30 de abril de 1838, Batalha de Barro Vermelho, Bento Manuel e Antônio de Souza Neto, olha só, com 2.500 homens, conquistaram a cidade de Rio Pardo, que concentrava uma divisão do exército imperial. Então, uma outra vitória importante, Batalha de Barro Vermelho, onde as tropas farroupilhas derrotaram uma grande força do exército regencial, do exército imperial. Então, perceba que o momento para os farroupilhas está muito bom. Só que essa onda ela vai começar a mudar. No dia 24 de janeiro de 1837, esse personagem aqui, ó, Giuseppe Garibaldi, é o italiano. Cadê o Garibaldi? Está aqui. Ó. Esse é o Garibaldi. Esse personagem ele vai participar da Revolução Farroupilha. Ele era um carbonara da Itália. E ele vai participar também da unificação, da Guerra de Unificação da Itália, da formação da Itália. Então é um personagem muito importante. O que ele vai fazer? Ele vai visitar o Bento Gonçalves quando ele estava na prisão ainda, e ele vai receber do Bento Gonçalves uma carta de curso. O que é isso? O Bento Gonçalves ele era o presidente da República Rio-Grandense, ele deu uma carta de curso que é uma autorização para o Garibaldi ser pirata, ou seja, para ele roubar navios do governo regencial, do governo imperial. E ele vai começar mesmo. Já no Rio de Janeiro, ele vai tomar o navio Luísa, rebatizando esse navio com o nome de Farroupilha. Ele vai chegar em Piratini, que era a capital da República Rio-Grandense, em 1837. Qual que foi a missão dada a ele? Ele tinha que construir barcos para formar a frota Farroupilha. 2 barcos foram construídos, o Rio Pardo e o Independência. O problema é que para os farroupilhas faltavam portos. A maioria dos portos eles eram controlados pelas tropas, né, do governo regencial. Então, qual que era o plano? Conquistar uma cidade da província de Santa Catarina, uma cidade chamada Laguna. O ataque seria simultâneo, por água e por terra. Aí os farroupilhas teriam um porto disponível, né, para suas ações. Só que o John Grenfell, aquele mercenário inglês que também lutou lá no Grão-Pará, ele vai atacar, né, o estaleiro dos farrapos, onde os barcos eram construídos, e o Garibaldi ele vai conseguir escapar com 2 lanchas, né, 2 caravelas, o Farroupilha e o Seiva pelo rio Capivari, no nordeste ali da Lagoa dos Patos. Porém, pessoal, eles ficaram cercados, não havia saída. Daí veio uma ideia muito importante, assim, muito marcante no contexto da Revolução Farroupilha. Como eles não tinham saída, estavam cercados, construíram gigantescas rodas de madeira, né, revestidas de couro de boi. Os barcos eles foram retirados da água e foram transportados por 80 quilômetros em terra, hein, pessoal? Pegaram juntas de bois, então era uma espécie de carroça puxando um barco, né? E esses bois puxaram os 2 barcos por um percurso aí de 80 quilômetros. Lama, ou seja, um terreno acidentado. O fato é que os farroupilhas eles tiraram os barcos da água, colocaram rodas e eles foram puxados por bois até o local onde eles poderiam conseguir atacar a cidade de Laguna. Ou seja, fugiram do cerco do governo regencial.
A tripulação era mista desses dois barcos. 70 homens, o Sávio, por exemplo, ele tinha 12 toneladas e era comandado por um norte-americano chamado John Grings, conhecido como João Grandão. É um personagem importante também. E o Farroupilha, 18 toneladas, comandado por Garibaldi. Essas duas embarcações, lembrando, elas foram transportadas por um percurso de 80 quilômetros. Ambos estavam armados com canhões de 12 polegadas, para a época, muito potentes. No dia 14 de julho de 1839, eles partiram, chegaram nas águas e partiram em direção à Laguna, para atracar a província de Santa Catarina. O Davi Canabarro, outro personagem importante, está aqui o Canabarro, outro personagem importante aí da Revolução Farroupilha, ele vai atacar por terra e o Garibaldi a bordo do Sávio, atenção, eles vão conseguir conquistar a cidade de Laguna, apreendendo ali, ó, ou passando para o domínio Farroupilha, 14 navios mercantes, armas, canhões, fardamentos também foram capturados. Lembrando, né, os farrapos eles não tinham fardo, então pegaram fardos aí do governo regencial. Detalhe importante, ó, o Farroupilha não participou do ataque à Laguna, por quê? Porque ele afundou. Então eles ficaram apenas com um barco, né, um lanchão, e atacaram a cidade de Laguna por terra e por mar e conseguiram conquistar essa cidade, uma cidade importante na época. Em 29 de julho de 1839, foi proclamada a República Juliana, ou seja, parte do estado ou da província de Santa Catarina passou a fazer parte da República, um estado associado à República Rio-Grandense. Foi declarada também a independência de Santa Catarina, de parte do território, a chamada República Juliana, que recebeu esse nome porque foi proclamada em julho, tá? Mas é assim, pessoal, só vai durar 4 meses. O governo regencial vai reagir rápido e vai retomar a cidade logo. Os farrapos eles tentaram conquistar Desterro, uma ilha de Santa Catarina, mas foram derrotados. Ali eles tiveram pesadas perdas mesmo, tá? No dia 15 de novembro de 1839, Laguna foi atacada, então, ó, foi proclamada a República Juliana no dia 29 de julho de 1839 e no dia 15 de novembro de 1839, as tropas do governo imperial conseguiram retomar a cidade de novo com grandes perdas para os farrapos. Percebam, né, pessoal, que as derrotas começam a aparecer em grande quantidade. O Davi Canabarro ele recua até Torres, enquanto outra parte das tropas elas fogem para Lages e vão resistir ali até 1840. A partir de 1840 começa a decadência dos farrapos. Caçapava, que passou a ser a capital porque a Piratini estava ameaçada de ataques, os farroupilhas estavam sem recursos para defender Piratini, por isso eles mudaram a capital da República Rio-Grandense para Caçapava, desde o dia 14 de fevereiro de 1839, certo? E ela foi atacada de surpresa também. Aí, pessoal, virou uma espécie de República Andarilha, porque era Piratini, tiveram que mudar para Caçapava. Como Caçapava foi atacada de surpresa, eles tiveram também que levar a estrutura do governo da República Rio-Grandense para outro local. Então eles passaram a transportar toda a burocracia dos documentos em carroças, até que escolheram a cidade de Alegrete, no dia 28 de março de 1839. Em Taquari, né, os farroupilhas e imperiais travaram a maior batalha da guerra, com mais de 12 mil homens envolvidos. Então essa foi a maior batalha da Revolução Farroupilha, com mais de 12 mil homens envolvidos. São Gabriel, uma outra cidade importante, foi perdida em junho. Percebam, né, pessoal? Uma sucessão de derrotas aí dos farroupilhas. Em novembro, uma outra cidade importante, Viamão, foi dominada pelas tropas imperiais. Em janeiro de 1831, o Bento Manuel, lembra? Aquele que mudou de lado algumas vezes, ele não concordou com a nomeação de alguns oficiais, ou seja, ele abandonou de vez os farrapos. Em novembro de 1842, atenção agora, o governo imperial, o Dom Pedro II já tinha assumido o trono, ele vai nomear Luiz Alves de Lima e Silva. Olha só a imagem dele aqui. Cadê? Tá aqui. Primeiro o Barão de Caxias, depois ele foi conhecido como, na história do Brasil, como o Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. Lembrando que ele atuou na balaiada, ou seja, reprimiu com violência aquela revolução, então libertou a cidade de Caxias, acabou recebendo o título de Barão de Caxias por conta disso também. Ele é um grande personagem da história do Exército Brasileiro, vai lutar também na Guerra do Paraguai, que é quando ele vai receber o título de Duque, tá? Bom,
Aí o Luiz Alves de Lima e Silva, ele foi nomeado pelo governo, agora imperial, já com Dom Pedro II, como presidente da província. Caxias tratou bem a população, olha só. Fez o contrário do outro presidente. Ele vai tratar bem a população, vai tentar criar intrigas entre os farrapos para tentar destabilizar a situação deles. No dia 10 de abril de 1843, os farrapos eles conseguiram a sua última vitória na guerra, conquistaram São Gabriel. Mas os desentendimentos entre os próprios farrapos já eram grandes. Entre 1843 e 1844, por exemplo, né, eles não concordavam já com muitos aspectos dos rumos que a Revolução deveria seguir. Paulo da Fontoura, né, que seria um adversário do Bento Gonçalves, ele foi assassinado. Um outro personagem, Onofre Pires, acusou o Bento Gonçalves de ter mandado matá-lo. Aí o que o Bento Gonçalves fez? Ele desafiou o Onofre Pires para um duelo, ou seja, um duelo de armas, e o Bento Gonçalves matou o Onofre, certo? O que mostra aí que os desentendimentos entre eles eram grandes. Em 1844 começam as negociações de paz. O Bento Gonçalves ele vai se retirar das negociações e quem vai assumir a negociação com o governo é o Davi Canabarro. Com quem que ele vai negociar? Com o Caxias. O futuro Duque de Caxias é que vai intermediar os acordos entre o governo e os farroupilhas. Lembrando que o governo considerava os farroupilhas como revoltosos, então eles não consideravam que estavam negociando com estados, tá? Mas a ideia de todos, pelo jeito, era pacificar a situação. Então, foi assinado no dia 1º de março de 1845, atenção vestibular, pessoal, isso cai demais, o Tratado de Ponte Verde. Esse tratado, ele tinha, por exemplo, algumas concessões do governo regencial, não, do governo já imperial agora, lembrando que o Dom Pedro II ele assume o poder em 1840, então a gente está aqui em 1845, já durante o segundo reinado no Brasil. Aí quais foram as concessões que o governo deu aos farroupilhas para acabar com o conflito? O Império assumiu todas as dívidas da República, então as dívidas que foram contraídas nesse período o Império assumiu. Os farroupilhas teriam o direito de escolher o presidente da província, ok? Então, que era um anseio lá do início da Revolução. Os oficiais do Exército Farroupilha, atenção a essa parte, ó. Os oficiais do Exército Farroupilha, eles foram integrados ao Exército Imperial. Então, quem tinha um posto no Exército Farroupilha, passou a ter o mesmo posto no Exército Imperial. Todos os processos da Justiça Republicana continuaram válidos, então a estrutura burocrática também foi mantida. Atenção agora. Todos os ex-escravos que lutaram no exército rio-grandense seriam declarados livres. Só que não. Lembrando, hein, pessoal, a Farroupilha não foi um movimento que defendia a abolição da escravidão. De maneira nenhuma. Tanto que a maioria dos líderes, daqueles que participaram da Revolução, eram estancieiros que eram proprietários de escravos. Não havia um interesse de libertar escravos. Embora esse item estivesse no acordo, né, os escravos, de maneira geral, que participaram da Revolução, não conseguiram liberdade. Não havia, dentro dos objetivos da Farroupilha, a ideia de abolição da escravidão. Até porque muitos deles eram proprietários de escravos, certo? Todos os prisioneiros de guerra seriam devolvidos à província, tá? Então, aqueles que foram feitos prisioneiros pelo governo imperial seriam devolvidos à província, e o ponto de extrema atenção agora, que é o charque. Lembra que foi o grande motivo aí da revolta. O charque que vinha lá do Uruguai e da Argentina passou a ser taxado com 25%, ou seja, para entrar no Brasil teria que pagar 25% de imposto, deixando o charque da Argentina e do Uruguai mais caros. Esse que era o grande pedido aí dos gaúchos. Lembrando, o charque gaúcho ele era taxado com altos impostos, que beiravam os 25%. E agora inverteu. Com a Revolução Farroupilha, o charque, que vinha da Argentina e do Uruguai, teriam que pagar 25% para entrar no país. Ou seja, alguns dos objetivos farroupilhas foram alcançados. A escolha do presidente da província, a taxação do charque que vinha do Uruguai e da Argentina. Aí o ponto de atenção em relação à escravidão. Alguns escravos receberam a promessa de liberdade, mas há muita controvérsia sobre isso. Tá? Alguns conseguiram liberdade, mas a maioria não. Muitos foram vendidos, inclusive. Bom, e assim, com o Tratado de Ponte Verde, depois de 10 anos de conflito,
tem fim a chamada Revolução Farroupilha. Lembrando, para o vestibular, pessoal, normalmente o que cai são os motivos da revolta, tá? Então, por exemplo, estancieiros do Rio Grande do Sul, produtores de charque, estavam descontentes com a política de impostos do governo regencial. O charque vinha do Uruguai e da Argentina, entrava aqui mais barato. Então, esse é o motivo central. Eles também queriam maior autonomia para a província e queriam escolher o presidente. Então, esses são os motivos centrais. Lógico que não são os únicos motivos. A guerra, o conflito, ele vai durar 10 anos, com várias vitórias dos farroupilhas no início, mas a partir de 1840 o governo ele começa a ganhar espaço, começa a derrotar os farroupilhas e a guerra termina num acordo chamado Tratado de Ponte Verde, onde o governo imperial já concedeu, né, alguns benefícios aí para os farroupilhas, entre eles a taxação do charque que vinha do Uruguai e da Argentina e o direito dos farroupilhas escolherem o seu próprio presidente. Lembrando, né, pessoal, os gaúchos eles consideram a Revolução Farroupilha como muito, mas muito importante mesmo. Um sinal da força, da coragem dos gaúchos que teriam lutado contra a opressão aí do governo regencial e depois imperial. Até hoje, o hino da República Piratini ou Rio-Grandense é cantado. Por exemplo, nos jogos do Grêmio, se eu não me engano, tá? Quando o hino nacional é tocado, eles cantam o hino do Rio Grande do Sul por cima do hino nacional. Ou seja, acabou se tornando um fator de união regional a Revolução Farroupilha. Pessoal, então, ó, percebam. Poderia ter feito só motivos, né, e a finalização, um vídeo bem curtinho. Mas eu escolhi passar todos os detalhes, aí, então, com as datas e tudo mais. Tá? Espero que tenham gostado. E lembrando, se tiverem qualquer dúvida, é só mandar aqui pelos nossos, aqui desse lado, pelos nossos vários canais. Certo? Vamos juntos construir a história.